Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, número 73. Nesta aula nós vamos continuar vendo equação do primeiro grau, tá bom? Não esqueçam de fazer suas atividades aí no Classroom, né? Isso já garante a sua frequência. E quem está nos ouvindo, visualizando aí no YouTube, levar as atividades para os seus colégios, certo? Vamos para a nossa revisão então? Vamos lá. Lembram o que foi visto na aula anterior? Não? Lembram? Vamos ver se lembro, né? Nós vimos o quê? O mínimo múltiplo comum. Né? Então, a gente, primeiro, se preocupou quando os denominadores estão diferentes na adição e subtração de frações, a gente tirar o mínimo múltiplo comum, tá? Foi visto também equações com os coeficientes fracionários, aonde nós estamos trabalhando, por enquanto, com a incógnita em cima da fração, no numerador. E nós vamos continuar nessa aula, certo? Então, vamos lá. Na aula de hoje, veremos equações com frações e problemas e expressões algébricas. Vamos começar? Lembro do nosso desafio de casa, da aula anterior? Vamos fazer a leitura novamente? Conseguiram resolver pelo menos uma parte? Vamos ver. Em um grupo de 3 pessoas, será distribuído um valor de R$65 mil, sabendo que o segundo irá ganhar a metade do primeiro, e o terceiro ganhará 2/3 do primeiro. Determine a quantidade que cada um ganhará. Então, primeira pessoa, nós não sabemos, vai ser o nosso x. A segunda pessoa ganha metade do primeiro, então é x sobre 2. A terceira pessoa ganha 2/3 da primeira, que é a mesma coisa, 2x sobre 3. E sabemos também que a soma das 3 pessoas, né, vai dar um total de R$65 mil. Então aqui nós já temos o quê? Os denominadores diferentes, estamos trabalhando com adição de frações, então vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre 1, 2 e 3. Aqui também é 1. Quanto que é o mínimo múltiplo comum entre 1, 2 e 3? É o 6, né? Então se vocês forem pelo processo da decomposição simultânea, né, dos números primos, ou os múltiplos de 1, os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3, vocês vão chegar no mínimo múltiplo comum, que é o 6. O que eu vou fazer com esse 6? Esse 6 vai ser o nosso novo denominador de todas as frações da expressão algébrica. Então vai ficar 6, de 1 foi para 6, então 1 vezes 6. 6 vezes x dá 6x. Ou 6 divididos por 1 dá 6 vezes x, dá 6x. De 2 foi para 6, então foi multiplicado por 3. 2 vezes 3, então 3 vezes x vai dar 3x. Mesma coisa, o 3 foi para 6, 3 vezes 2 dá 6, então 2 vezes 2 dá 4x. E aqui é 1, então 1 vezes o 6 dá 6, 65 mil vezes 6 vai dar 390 mil. Então, formamos as frações equivalentes. E agora nós temos o quê? Na fração do primeiro membro, nós podemos juntar todas as 3 frações, porque são iguais, o denominador de cada uma delas vai dar 6. Do outro lado, 390 mil divididos por 6. E agora eu posso simplificar, né? Então, aliás, eu vou cortar o 6 do denominador, aqui do primeiro membro, cortar o 6 do denominador do segundo membro. Estou fazendo uma igualdade. Então, vai ficar 6 com mais 3 dá 9. 9 mais 4, 13x, igual a 390 mil. Vamos isolar o x, a nossa incógnita? Vamos lá. O 13 está multiplicando, vou passar para o outro lado, dividindo, né? Vou fazer uma igualdade. 390 mil divididos por 13 vai dar 30 mil. Então, nós chegamos ao valor do x da primeira pessoa. Quanto que ela ganha? Ela ganha 30 mil reais. Vamos para a nossa conclusão? Continuamos? Então, vamos lá. Então, o x é a primeira pessoa, o valor da raiz que nós encontramos, que é o x, deu 30 mil. Lembram da segunda? A segunda ganha a metade da primeira. Então, 30 mil divididos por 2 vai dar 15 mil.
Lembra da terceira? A terceira ganha o quê? 2x sobre 3. Então, 2 vezes o 30 mil, que dá 60 mil, divididos por 3, vai dar 20 mil reais. Então, se eu somar 20 mil com 15 mil e com 30 mil, nós vamos chegar no total do nosso enunciado, que é 65 mil. Correto? Bom, vamos para a atividade 1, então? Vamos lá. Vocês vão tentar fazer aí, tá? Vamos para a leitura? Uma confeiteira fez 44 bolinhos, que será distribuído entre 3 amigas, tá? Então, são 3 amigas que vão ganhar, totalizando, 44 bolinhos. Vamos lá para a nossa linguagem matemática. Sendo que a segunda amiga receberá a metade da quantia que recebeu a primeira. Então, a primeira vai ser a nossa incógnita x, a segunda vai ser a metade, né? Vai ser x sobre 2. E a terceira amiga receberá a terça parte. O que é terça parte mesmo? Isso, é x divididos por 3. X sobre 3. Que recebeu a primeira amiga. Quanto receberá de bolinhos cada amiga? Então, vocês vão tentar expressar na linguagem matemática esse enunciado aí. X mais a metade é x sobre 2, mais a terça parte, que é x sobre 3, igual a 44 bolinhos. Tá bom? Tente aí e a gente já retorna.
Tentaram resolver? Então, a primeira coisa, tirando do enunciado, na linguagem matemática, a expressão ficou assim. Lembram? X é a quantidade, né, da primeira amiga, que vai receber em bolinhos, que a gente não sabe, mais a segunda, que é x sobre 2, que é a metade da primeira, mais a terceira amiga, que vai receber a terça parte da primeira, igual a 44 bolinhos. O mínimo múltiplo comum entre 1, 2, 3 e 1 é o 6. Conseguiram chegar no 6? Se não conseguiram, vejam os múltiplos de 2, mais 2, mais 2, mais 2, os múltiplos de 3 em 3. Vocês vão chegar no 6, ou 1 também, de 1 em 1, certo? E agora vamos fazer frações equivalentes? Então, 1 virou 6, então 1 vezes 6, 6. 6 vezes o x, 6x. 2 foi para 6, então é 2 vezes 3. 3 vezes o x, 3x. 3 foi para 6, então é 3 vezes 2. 2 vezes x, 2x. 1 foi para 6, dá 6. E 6 vezes 44, quanto que dá? Vamos ver aqui, ó, sem preguiça, né? Vamos resolver junto? 6 vezes 44, 6 vezes 4, 24. 6 vezes 4, 24, com mais 2, 26. 264. Bom, agora nós temos os denominadores iguais, eu posso simplificá-los, né? Então, eu vou cortar o 6 daqui com o 6 do primeiro membro. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 6x mais 3x mais 2x igual a 264. Eu eliminei o 6 aqui com o 6 do primeiro membro. Como estão todos no mesmo termo, né? Que é a incógnita x, eu já vou somá-los. 6 mais 3 dá 9, 9 mais 2 dá 9 mais 2 dá 11x, igual a 264. E agora o valor do x. X igual a 264 divididos por 11. Vamos fazer o cálculo aqui do ladinho? Vamos lá? Depois a gente... Vamos ver. Vamos fazer juntos aqui, ó. Dividido por 11. Então, 26 divididos por 11 dá 2 vezes. 2 vezes 11 dá 22. Vai sobrar 4. Vou abaixar o 4, dá 44. E 44 por 11, a gente vai chegar no número 4. 11 vezes 4, 44. 44 menos 44 vai dar 0, certo? Então, a nossa resposta de x, 24 bolinhos. Esse 24 vai representar a primeira pessoa, certo? A segunda pessoa, ela vai ser o quê? A segunda vai ser a metade de 44, né? Aliás, a metade de 24, né? Que é 12. E a terceira pessoa é a terça parte de 24, que vai dar 8. Querem ver? Vamos lá, conferir então. Então, a primeira amiga é x, a segunda amiga é x sobre 2, a terceira amiga é x sobre 3, né? Somando deu 44, que isso é o total de bolinhos, né? Nós tiramos o mínimo múltiplo comum, 6, dividimos e multiplicamos, né? Formando frações equivalentes. Então, o nosso resultado é 6x na primeira fração. Na segunda, 6 divididos por 2 dá 3, 3 vezes x. 6 divididos por 3 dá 2, 2x. 6 divididos por 1 dá 6, vezes 44, 264. Eu eliminei os 6 dos dois denominadores, do primeiro membro com o segundo. Sobrou 11 e 264. Divididos por 11, nós chegamos em 24. Então, a conclusão, a primeira pessoa, que é o x, a nossa incógnita, 24 bolinhos. A segunda pessoa é x sobre 2, 24 divididos por 2, 12 bolinhos. A terceira pessoa é o x sobre 3, 24 divididos por 3, 8 bolinhos. Se a gente somar 8 mais 12 mais 24, vai dar quanto? Vai dar
o total de 44 bolinhos, certo? Agora vamos ver na atividade 2. Então, na atividade 2, a gente vai deixar também um tempo para vocês fazerem, tá? Utilizando a propriedade distributiva da multiplicação, certo? Então, nós temos esse desafio da atividade 2. Encontre o conjunto solução da equação fracionária. A nossa equação fracionária é 5 vezes, entre parênteses, x mais 3 sobre 2, mais 3 vezes, entre parênteses, x menos 3 sobre 4, igual a 4x. Então, não esqueçam, vocês vão multiplicar primeiro o 5 vezes o x, o 5 vezes o 3. Aqui na outra fração, mesma coisa, 3 vezes o x e o 3 vezes o 3, certo? E daí vão desenvolver tirando o mínimo múltiplo comum entre 2, 4 e 1. Vão com calma. Primeiro, tente fazer a propriedade distributiva aí, tá? E a gente já retorna.
Retornando então, vamos ver se vocês acertaram. Vamos lá, juntos. Vamos fazer a propriedade distributiva? 5 vezes x, 5x, 5 vezes 3 dá 15. Jogo de sinal aqui, como são positivos, né? Vai ficar positivo, tá? Vamos continuar? O 3 ele é positivo, vezes o x dá 3x. E aqui sinais diferentes, agora o 3 é negativo, vai ficar menos 9, igual a 4x. Aqui, essa multiplicação que nós fizemos aqui, vamos deixar entre parênteses, que foi a propriedade distributiva. E aqui também nós fizemos essa multiplicação, vamos deixar entre parênteses, por quê? Porque nós vamos ter que tirar o mínimo múltiplo comum, e com esse mínimo múltiplo comum, a gente vai vai transformar em fração equivalente, né? Qual é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 e 1? Conseguiram resolver? Tente resolver aí. De 2 em 2, de 1 em 1, a gente vai chegar no 4. Então, o mínimo múltiplo comum de 4, 2 e 1, 1, 2 e 4, vai ser o nosso 4. Esse 4, então, divididos por 2, dá 2, e 2 vezes o que está dentro do parênteses, que é a nossa primeira fração, né? Então, vai ficar 2 vezes 5, quanto que dá? 2 vezes 5 dá 10, e esse mesmo 2, você vai multiplicar o 15 também, não esquecendo. 2 vezes 15 dá 30. 4 divididos por 4 dá 1, né? Então, eu vou repetir 1 vezes 3 dá 3x, e 1 vezes 9 dá 9 negativos. Aqui, 4 divididos por 1 dá 4, vezes 4, 16x. Vamos eliminar, então? Eliminamos os denominadores do segundo membro com os do primeiro, que são iguais, e agora ficamos com a expressão algébrica com a parte de cima da fração, que é 10x. Vou repetir aqui, ó, para a gente não se perder. 10x mais 30 mais 3x menos 9 igual a 16x. Vamos organizar a nossa equação, então? Vamos lá. 10x mais 3x, ó, estou só organizando com as incógnitas, né? A incógnita x, os termos semelhantes em x. Esse mais 16 vem para cá do outro, no primeiro membro, 16 negativo, igual. Os números, mais 30 fica menos 30, e menos 9 vai ficar mais 9. E agora eu posso fazer essa continha aqui, né? Quanto que dá 10 mais 3? 13 positivo com 16 negativo. Sempre o sinal do maior, né? Lembram? Então, 16 negativo com 13 positivos, eu tenho 3 negativos aqui, a mais do que o positivo. Igual, aqui a mesma coisa. Né? Eu tenho 30 negativo com 9 positivo, menos 30 mais 9, 21 negativos. E agora o valor do x é menos 21 divididos por menos 3. E quanto que dá 21 divididos por 3? Dá 7, né? E o joguinho de sinal aqui, sinais iguais, dá mais. Então, o nosso valor de x vai ficar positivo 7. Encontramos o valor de x, da nossa raiz da equação, certo? Bom, vamos confirmar isso? Vamos fazer o mesmo exercício agora no slide aqui, né, com mais calma para quem se perdeu aí. E mesmo que não tenha perdido, vamos para o nosso raciocínio, então? Vamos lá. Então, a gente fez a propriedade distributiva, né? 5x vezes 3 deu 15, 3x, 3 vezes x é 3x, 3 vezes 3 é 9, né? O mínimo múltiplo comum entre 1, 2 e 4 foi o 4, que a gente achou, lembram? E agora com esse 4 eu vou fazer aquele joguinho, divide e multiplica pelo número de cima. 4 divididos por 2 dá 2, 2 vezes o 5x mais 15. 4 divididos por 4 dá 1, vezes o 3x e o 9 negativo. E 4 divididos por 1 dá 4, 4 vezes 4, 16x. Então, o nosso resultado está aqui,
né? As multiplicações, propriedade distributiva. Nós eliminamos o denominador do segundo membro com o do primeiro, ou vice-versa, né? Foi eliminado e restou a parte de cima da fração. E foi feito o cálculo, né? Que deu menos 3x e aqui deu menos 21. E 21 divididos por 3, ambos negativos, né? Fazendo o jogo de sinal ali, sinais na divisão e na multiplicação, sinais iguais é mais, é positivo, tá? Certo? E agora vamos para o exemplo agora, em forma de problema. O próximo exemplo. Raquel possui o triplo de camisas em seu guarda-roupa que Fernanda. E Jussara possui a terça parte da quantidade de camisas que Fernanda. Nós estamos comparando tudo com a Fernanda. Então, a Fernanda vai ser o nosso xizinho, tá bom? A nossa incógnita. Sabendo que a soma de camisas que Raquel e Jussara possuem é de 40 unidades. Determine a quantidade de camisas que cada uma possui. O que difere desse problema para os demais, que agora no enunciado nós temos 3 pessoas, mas a soma é fornecido só de 2 pessoas, né? Então nós temos 3 pessoas, mas ali a quantidade de 40 unidades são para 2 pessoas. Então vamos para o nosso raciocínio matemático. Vamos lá. Fernanda, x, não sabemos. Raquel é o triplo de Fernanda, 3x. E Jussara vai ser a terça parte de Fernanda, x sobre 3. O problema ainda nos fornece que, nos diz, né, que Raquel e Jussara juntas têm um total de 40 camisas. Então, vocês viram que agora foi deixado de fora a Fernanda. Mas, deixando de fora ou não, quando nós vamos fazer a incógnita, a nossa raiz, o x, a gente automaticamente vai encontrar o valor da Fernanda, porque a Fernanda é o x, tá? Então, como que ficaria? Vamos lá? Primeiro, vamos tirar o mínimo múltiplo comum, né? Entre 1 e 3, é 3, e vamos fazer fração equivalente. Então, 3, 1 para 3 foi multiplicado por 3, 3 vezes 3 dá 9x, né? 3 por 3 é 1, 1x. 1 para 3 é 1 vezes 3, então 40 vezes 3 vai dar 120, né? Então, aqui, 3 vezes 3 dá 9x, mais 1x, igual a 120, que é o 3 vezes 40, sobre 3. Então, novamente, né, nós estamos eliminando, fazendo uma igualdade. Vai sobrar o quê? 9x mais x, 10x, né? Igual a 120. 10 está multiplicando, vamos passar dividindo, vai ficar 120 divididos por 10, que vai dar quanto? 120 divididos por 10 vai dar 12. 12 camisas. Então, o x são 12. Então, qual é a nossa conclusão? Vamos lá? A Fernanda, que é o x, tem 12 camisas. Viram? Então, mesmo que a Fernanda não esteja na expressão ali da soma, mas foi utilizado, né, a Jussara e a Raquel, né? E assim a gente conseguiu calcular 12 camisas de Fernanda. A Raquel é o triplo de x. Então, 3 vezes 12, 36 camisas. A Jussara é a terça parte. A terça parte, 12 divididos por 3, 4 camisas. Então, olha a prova real. Raquel e Jussara, 40 camisas. Agora, se alguém perguntasse, quantas camisas tem a soma de Fernanda, Raquel e Jussara? Agora ficou fácil também, é só somar mais 12. Então, 40 mais 12, 52 camisas no total, tá bom? Vamos para a atividade 3, vamos lá? Então, nessa atividade 3, vocês vão tentar fazer aí com calma, tá? É o mesmo raciocínio. Vamos ter a linguagem matemática, vamos ter a soma de duas, no caso aqui são 3 irmãos, né? De 2 irmãos. E vocês vão tentar fazer, tirar o mínimo múltiplo comum, enfim. Vamos lá? Vamos fazer a leitura? Em uma residência moram 3 irmãos, cada um de acordo com suas idades. Possui um tempo para jogar videogame, tá? Reinaldo joga a metade do tempo de Silvio. Então, ó, Reinaldo já é metade do tempo de Silvio. Então, o Silvio vai ser a nossa incógnita x. O Reinaldo vai ser x sobre 2. Continuando. E Marcos joga 2/3 do tempo de Silvio. Então, 2/3
2 vezes x sobre 3. Determine o tempo que cada um joga, sabendo que Marcos e Silvio, então só Marcos e Silvio, né? Jogam juntos 300 minutos. Tá bom? Então vocês vão tentar ver aí quantos minutos que jogam Silvio, Marcos e Reinaldo, tá? A gente já retorna.
Vamos lá então? Na linguagem matemática. O enunciado nos dá o quê? Que o Reinaldo joga a metade da quantidade de tempo que Silvio. Então, Silvio nós não temos, vai chamar x, e o Reinaldo, x sobre 2. E Marcos joga 2/3 da quantidade de tempo de Silvio. Então, 2/3 de x, ou 2x sobre 3. E o problema ainda nos dá que a soma entre Marcos e Silvio, a quantidade que eles jogam, são de 300 minutos. Então, nós vamos utilizar essa linguagem matemática para a gente encontrar o valor do x. Vamos lá? O mínimo múltiplo comum entre 3, 1 e 1 é o número 3. Então, vamos 3 para o primeiro membro, 3 para o segundo membro. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 2, 2x, mais 3 divididos por 1 dá 3, 3 vezes x. 3 divididos por 1 dá 3, vezes 300, 900 minutos. Vamos eliminar aqui, estamos fazendo uma igualdade. E agora sobrou 5x, a parte de cima da fração, igual a 900. E x vai ficar 900 divididos por 5. Quanto que dá 900 divididos por 5? Vamos fazer a continha aqui, ó. Vamos lá, juntos fazendo, ó. 900 divididos por 5. Uma vez o 5 dá 5, sobra 4. Abaixamos o 0, dá 40. 40, 8 vezes 5, dá 40. Dá 0, abaixamos o 0. 5 vezes quanto que dá 0? 5 vezes 0, né? Então, agora, achamos o valor de x. Achamos quantos minutos que Silvio joga videogame. Quantos minutos? 180 minutinhos, né? E Reinaldo, quanto tempo que ele joga videogame? É a metade. Então, 180 divididos por 2, qual que é a metade de 180? 90 minutos. Muito bem. E Marcos, 2 vezes o 180 dá quanto? 360. E 360 divididos por 3 dá 120 minutos. Então, nós temos a quantidade de Silvio, nós temos a quantidade de Reinaldo e de Marcos. Vamos ver aqui na tela, então? Vamos lá? 180 minutos na tela. Então, vamos tentar aqui, agora fazer isso, né? Esqueci, né? Vamos lá. Silvio é o x, então o x deu 180, né? Reinaldo é a metade e Marcos é 2/3 de x. Somando o Silvio mais o Marcos, vai dar 300. Recapitulando, nós estamos reforçando o que nós fizemos no quadro, não esqueça, tá? O MMC 1 e 3 é 3, 3 divididos por 1 dá 3, 3x, e assim nós encontramos o valor de cada fração equivalente. 3 divididos por 3 dá 1 vezes 2, 2x, 3 divididos por 1 dá 3, 3 vezes 300 dá 900. Eliminamos os denominadores, né? E ficou 5x igual a 900. E o x, 900 divididos por 5, vai dar 180. Conclusão, vamos lá. Silvio, 180 minutos. Reinaldo é 180 divididos por 2, 90 minutos. Marcos é 2 vezes 180, 360 divididos por 3, dá 120 minutos. Tá? Se a gente somar o Silvio e o Marcos, vai dar os 300 minutos que o problema, né, nos fornece a informação no enunciado. Agora, se a gente quer saber o total, então é só somar mais 90 minutos ali de Reinaldo, né, e a gente tem 390 minutos no total dos 3 irmãos. Tá bom? Vamos lá para a nossa revisão, então? O que nós aprendemos nesta aula? Então, não se esqueçam, nós continuamos vendo equações fracionárias, né? Aonde a nossa incógnita ali, nós estamos da parte ainda no numerador, tá? Se tivesse a letra no denominador,
não podemos esquecer que o nosso denominador não pode ser igual a zero, tá? Então, por enquanto, as letrinhas estão só lá em cima. E por que não pode ser igual a zero, né, no nosso denominador? Porque nós não temos, dentro do nosso conjunto de solução, um número divididos por zero que vai dar esse número. Por exemplo, 5 divididos por zero, quanto que dá? Não dá. Agora, 0 divididos por 5 dá 0. Então, sempre que tiver fração, a incógnita no denominador, a gente tem essa condição, tá? Não esqueçam, não pode ser 0 no denominador. A letrinha não pode ser 0. Ou a expressão que está dentro ali no denominador, tá? Mas a gente vai ver depois isso também, tá bom? Então, não esqueçam de rever, de fazer, de voltar. Vocês têm tempo, ó, não tem? Se não tem, tire aí um tempinho a mais para recapitular tudo o que foi feito até agora, nas aulas anteriores e até nos anos anteriores, tá bom? Então, até a próxima!